Bem, mais uma aula aí de Excel, tá? Mais um conceito aí pra gente fixar que é bastante importante, tá? Hoje a gente vai falar aí da fórmula C-erro. C-erro, vou até escrever aqui pra vocês, só pra vocês terem a ideia. Essa fórmula aqui, ó. Deixa eu colocar em maiúsculo. C-erro, tá? O que acontece com essa fórmula? Essa fórmula, quando a gente executa uma determinada ação e nós não encontramos essa ação, ele retorna com um erro. Isso para PROC-V, isso para função C, isso para diversas coisas. Então, o C-erro, ele vai corrigir esse erro que retorna em função de uma determinada operação, tá? Então, o que acontece? Eu vou aplicar aqui um PROC-V, tá? E vocês vão notar que vão dar um erro. O que é esse erro? O erro é o jogo da velha, que ele acaba aparecendo, tá? Então, quando a gente lança alguma fórmula, alguma ação no Excel e ele retorna com erro, ele retorna com o jogo da velha. Vejam só, tá? Eu vou ser bem rápido aqui porque o foco não é o PROC-V. O foco é o C-erro, tá ok? PROC-V a gente já aprendeu nas outras aulas. Caso você não tenha visto, vá no canal que tem as outras aulas de PROC-V. Enfim, tem umas 2, 3 aulas de PROC-V aí, tá joia? Caso fique dúvida, não esqueça de deixar comentário, tá ok? Então, PROC-V, tá? O valor procurado aqui, tá ok? Ponto e vírgula. Eu vou na minha matriz, que é a matriz de informações que eu preciso de referência, tá? Então aqui na verdade são alguns produtos, tá? E estoque. Então a linha que eu quero é a coluna F, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 falso, tá? Lembrando que o falso é a condição para que ele retorne o valor exato do que eu estou procurando e não tenha nenhum problema, ok? Então tá aí. Eu vou arrastar aqui. Vamos observar o que vai acontecer. Note que alguns itens estão com o jogo da velha, tá? Quando aparece a ação jogo da velha, significa que a procura deu alguma falha, deu algum erro, tá? Então, o C-erro, o próprio nome já diz, né? C-erro, eu executo essa ação para corrigir o erro, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho PROC-V, note que está ficando um pouco mais avançado, a gente está colocando já PROC-V, mas o C-erro, tá? Então, vamos lá. C-erro, parênteses, tá? O meu valor aqui, o que é? O meu valor é toda a fórmula PROC-V, tá? Então a gente começa a trabalhar aí um pouco mais, ter uma visão mais macro da operação. Então, dentro da fórmula C-erro, eu preciso preencher com o valor. E qual que é o valor dessa operação? É o PROC-V que eu fiz anteriormente, tá? Ou seja, o meu valor é a fórmula PROC-V, ponto e vírgula, tá? Isso quer dizer o que? Se der erro, eu tenho que preencher com o valor se erro, que é o que está aqui. Então eu posso colocar, por exemplo, pesquisar novamente, consultar bases, reavaliar estoque, realizar nova compra, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei uma planilha, comparei com a outra, alguns itens de uma não estão na outra, então ele acabou buscando e gerando um erro, tá? Então aí, em função desse erro, eu posso retornar alguma informação de atenção, tá? Por exemplo, se erro nessa situação é verificar estoque, tá? Fecho o parênteses, tá? O que vai acontecer, tá? Se eu arrastar aqui, o que vai acontecer? Olha lá que interessante. Ao invés de aparecer o jogo da velha,
e não aparece o jogo da velha e aparece uma informação que eu coloquei, tá? Há circunstâncias, por exemplo, eu trabalhei muito em estoque, então eu consigo fazer o PROC-V e nesse valor de erro, o que eu coloco? Como eu conheço minha operação, conheço meu estoque, bom, se eu não encontrei ali, significa que é zero. O que vai acontecer? Ele vai retornar zero, tá? Então, qualquer informação que eu colocar no retorno, o que vai acontecer? Ele vai me retornar, tá? Eu posso colocar aqui um outro PROC-V. Se me der erro, eu procuro um outro PROC-V de uma outra planilha, mas eu não vou executar isso não, porque eu vou deixar concentrado aqui apenas do primeiro retorno. Não vamos alongar a planilha para a gente não deixar essa aula muito longa, tá? Então é para que fique claro que, um fator importante, eu posso, quando eu coloco as aspas e eu não coloco nada, ele vai retornar um espaço vazio. Veja só, tá? Eu coloquei esse erro, repliquei para todas as linhas, o que ele vai trazer? Um espaço vazio, justamente o que eu coloquei aqui, tá certo? Então o erro é uma ferramenta importantíssima para você manter estética e você se atentar com detalhes da sua planilha, entendeu? Então, por exemplo, se deu algum erro, eu posso me denominar alguma informação nesse erro para que me chame a atenção depois e eu possa verificar, corrigir, identificar, mudar, ajustar, enfim. Tá joia? Então essa aí é mais uma aula aí de Excel avançado, tá? Curta aí, compartilhe, deixa seu comentário aí embaixo, sugestão de aula, a gente tá aí topando tudo, tá joia? Forte abraço.